Enquanto as crianças saem, vamos já abrindo a nossa Bíblia, deixando a Bíblia aberta, em 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos continuar a história do livro dos reis, um trecho que se refere ao ministério ainda do profeta Eliseu. O profeta Eliseu ainda tem um bom trecho ainda conosco, então nós caminharemos aí junto com ele. Os irmãos estão me ouvindo bem? Todos me ouvindo aí atrás? Tudo bem? Ok. Muito bem, queridos. Na semana passada nós concluímos aqueles episódios mais curtos de expressões da graça de Deus para com alguns servos anônimos de Israel. Então nós vimos aí no capítulo 4 Eliseu multiplicando azeite da viúva, o episódio de Eliseu e da Sulamita, o episódio da morte na panela, o episódio da multiplicação dos pães de Eliseu. E agora nós chegamos no capítulo 5, numa das histórias que certamente é uma das mais conhecidas do livro dos reis. Quando você fala de alguém curado, de algum milagre de cura no livro dos reis, possivelmente as crianças que tiveram IDF, EBD, os mais velhos vão se lembrar da história de Naamã, porque é uma história muito conhecida, é uma história de destaque nas escolas bíblicas de férias, na atividade com as crianças, e é uma história realmente muito rica, é uma história cheia de detalhes que nos ensina bastante coisa. Então hoje nós vamos começar o capítulo 5. Henrique, projete por favor o nosso esboço, para que a gente possa ler o texto já com essas informações em mente. Então os irmãos veem aí que nós estudaremos, ou começaremos o nosso estudo hoje, do capítulo 5, indo dos versículos 1 até o 19. Lembrando que, ou informando que, essa história, ela envolve o capítulo 5 inteiro, mas ela tem duas partes. Tem uma primeira parte que focaliza em Naamã, e tem uma segunda parte que focaliza em Geazi. Se vocês se lembrarem vagamente dessa história, os irmãos vão se lembrar que Naamã tinha lepra, ele é curado, e ele tenta dar uns presentes, ele quer dar uns presentes para Eliseu. Eliseu não aceita. O Geazi, espertão, na hora que o Naamã vai embora, ele deixa Eliseu para trás e fala: eu vou correr e vou falar que mudaram de ideia, vou pegar os presentes para mim. Só que aí você tem uma reversão da sorte. Naamã chega doente e vai embora curado. Geazi chega curado e vai embora doente, porque ele se aproveita ali daquela situação para tentar obter alguma coisa. Então essa história tem duas partes. Nós vamos começar a primeira, que diz respeito a Naamã. Por isso que a nossa estrutura ali é focada em Naamã. 3 destaques a respeito de Naamã: a doença de Naamã, a relutância de Naamã e a fé de Naamã. Então são os 3 destaques que nós percebemos aqui no texto. E a nossa mensagem central é a seguinte: a graça de Deus se estende a todo aquele que o busca. Notem que quando eu falo aqui sobre buscar a Deus, eu não estou falando à luz do texto, à luz do que Israel deveria fazer. Eu não estou falando de um buscar meramente intelectual, de um interesse superficial. Não, buscar aqui, à luz do que o texto apresenta para nós, significa em primeiro lugar ter fé em Deus. Mas não fé em Deus como frase de para-choque de caminhão. Fé em Deus como uma total confiança, uma confiança exclusiva em Deus, uma confiança absoluta em Deus, uma expressão de compromisso com Deus, absoluto também, um compromisso absoluto, a fidelidade, abandono dos ídolos, arrependimento, tudo isso envolve essa fé aqui, porque Naamã expressa isso. Naamã abandona a sua vida pagã, pelo menos nas suas palavras aqui, no que ele demonstra, ele realmente se converte ao Deus de Israel, e essa é a fé a que caracteriza quem busca a Deus. Essa busca também envolve humildade, e com humildade eu quero dizer o abandono de qualquer confiança ou mérito próprio. Nós vamos ver no texto que Naamã é um homem muito poderoso. Naamã é um homem realmente de destaque no meio dos sírios. Só que ele deixa tudo isso para trás, em termos do seu relacionamento com Deus, porque isso não leva ele a lugar nenhum. A sua posição não garante cura para ele. O que cura ele, quem cura ele é Deus, não a posição elevada que ele tem.
Então quem busca Deus abandona a confiança, mérito próprio e depende exclusivamente em Deus, depende exclusivamente de Deus. E um outro aspecto que envolve aí essa busca é a obediência, que se destaca também no exemplo de Naamã. O profeta de Deus fala, faça isso, e ele reluta um pouco, como diz o nosso segundo ponto ali, mas depois ele vai lá e obedece. Então essa obediência também faz parte da busca de Deus. Então, pelo fato de Naamã ter se aproximado de Deus, conhecido o Deus de Israel, deixado ali o seu orgulho de lado, crido realmente no poder do Deus de Israel, se comprometido com ele, obedecido ao que o profeta falou, então a graça de Deus se estendeu a ele. Ele que é um gentil, ou seja, um não judeu, como a gente vai ver aqui na história. Então nós vamos ler o texto, vamos caminhar no texto com essas informações aí, com essa estrutura aí. Então vem esses três destaques: a doença de Naamã, a relutância de Naamã e a fé de Naamã. De modo geral, quando nós lemos essa história, nós temos que identificar alguns objetivos principais, alguns objetivos gerais aí desse trecho. Eu listei pelo menos 3 objetivos gerais aqui. O primeiro é que o autor mostra ao povo de Israel que até mesmo um gentil arameu e sírio são sinônimos. A Síria e a terra de Arã é o mesmo lugar, só muda o nome que você se refere, tá? Então, o autor quer mostrar para os israelitas que um arameu, ou seja, alguém que era inimigo de Israel e pagão, tinha uma postura mais correta para com Javé do que o próprio povo. Lembrando que nós estamos num período de crise espiritual aqui. O povo, no Reino do Norte, que é onde se concentra o ministério de Eliseu, no Reino de Israel, eles abandonaram a Deus, eles se tornaram idólatras, adorando a Baal, misturando ali no ecumenismo religioso a coisa. E quando eles veem na história aqui que um sírio, um pagão, inimigo de Israel, tem uma postura mais correta diante de Deus do que os israelitas tinham, isso é um tapa na cara. Isso deveria fazê-los se arrepender e mudar a atitude. Algo semelhante já aconteceu, se os irmãos se lembrarem, quando nós estudamos lá em 1 Reis capítulo 17, os irmãos devem se lembrar da viúva Sarepta. A viúva Sarepta, a região de Sarepta era na Fenícia, ou seja, fora dos limites de Israel. Mas aquela mulher, que não era uma israelita, ela teve uma postura mais adequada diante de Deus do que o próprio povo tinha. Então, por esses vários exemplos, o autor está falando, vocês estão dando mancada. O pagão, alguém que não está debaixo da aliança, alguém que não conhece a Deus, alguém que é inimigo de Israel, essas pessoas têm uma postura mais reverente, com mais conhecimento de Deus do que vocês têm. É absurdo isso, vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender. E aqui nós vemos isso acontecendo, o povo deveria imitar esses exemplos. O outro objetivo, esse daqui, de modo mais geral, olhando para a teologia bíblica de modo mais amplo, é mostrar aqui mais um exemplo de que a salvação oferecida por Deus não se limita a Israel. O plano de Deus, como nós já temos estudado em Gênesis há bastante tempo, desde a aliança com Abraão, era abençoar os outros povos. A salvação que Javé oferece, desde ali do Antigo Testamento, ela já apontava para fora dos limites de Israel. Nós vemos isso a partir de outros exemplos. Ruth, Raabe, os ninivitas do episódio ali de Jonas no barco, são pagãos, são pessoas fora dos limites de Israel, mas que se convertem ao Deus verdadeiro e Deus mostra sua graça a eles. Por isso que a gente fala, a graça de Deus se estende a todo aquele que busca. E aqui nós vemos mais um exemplo disso: um arameu, um sírio, alguém que não estava debaixo dos limites, dentro dos limites ali de Israel, debaixo da aliança, é alguém que se converte ao Deus de Israel, mostrando que Deus quer salvar, o seu alvo é salvar, e ele de fato vai nessa direção, salvando pessoas além das fronteiras de Israel. E como a gente sempre menciona, o último objetivo geral aqui, conforme nós vamos ver, no ministério de Elias e Eliseu existe aquele aspecto polêmico. O que é uma polêmica mesmo? O embate entre divindades. No caso, há um embate entre os ídolos, que não existem, e o Deus verdadeiro, mas o povo acreditava nos ídolos. E aqui nós temos um aspecto polêmico também, mostrando que os ídolos, aqui no caso os deuses sírios, os deuses arameus, eles eram incompetentes. Eles não conseguiam curar alguém que merecia destaque, alguém que tinha destaque na própria nação.
Tanto que esse indivíduo tem que ir até Israel para procurar a cura de Javé, mostrando, olha, esse pessoal, esses ídolos aí, eles não curam nada, não curam ninguém, não adianta, eles são inúteis, é um pedaço de madeira, é um pedaço de pau, eles não fazem nada. Quem cura, quem tem poder, quem é soberano é Javé. Ele é o Deus do mundo todo e que estende a sua salvação para fora dos limites de Israel, é soberano sobre todo mundo e tem poder para curar. Então ele vence, Javé vence nesse embate, ele vence os ídolos. Então esses são os objetivos gerais, mas agora a gente vai caminhar detalhadamente pelo texto. Hoje, se o tempo permitir, nós veremos só o primeiro ponto, que fala ali da doença de Naamã, porque logo no comecinho, nos primeiros versículos, surgem alguns detalhes que chamam a nossa atenção. E os irmãos verão que a compreensão que o autor bíblico nos dá sobre quem é Javé, sobre como Deus age na história, é muito diferente da compreensão que o meio evangélico tem hoje. Muito diferente. Então vamos caminhar aí, vendo esse primeiro ponto. O primeiro destaque, um dos destaques, né? Olhando para a doença de Naamã. Podemos começar? Estão comigo? Então, beleza, vamos lá. A doença de Naamã, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. Então, se os irmãos olharem o mapa que eu trouxe aí para vocês, os irmãos terão uma ideia, os irmãos se lembrarão qual é a relação territorial aí. O texto fala que Naamã era comandante do exército sírio, comandante do exército do rei da Síria. E está ali em vermelho, ali acima, e o reino de Israel, azulzinho ali, cuja capital era Samaria. E ali vocês veem o filetinho azul claro passando, mostrando o Rio Jordão. O Jordão é importante nessa história, porque é onde Naamã vai mergulhar ali 7 vezes para ser curado de sua lepra. Mas é importante nós entendermos essa relação de fronteira entre a Síria e Israel, porque a Síria sempre vai dar dor de cabeça para Israel, para o Reino do Norte. É uma dor de cabeça persistente, é sempre conflito, sempre guerra, divisão de cidades, pega uma cidade aqui, toma lá da cá, é sempre alguma coisa relacionada ali no embate da Síria e de Israel. Se os irmãos depois em casa folhearem o livro dos reis, os irmãos vão ver que diversas vezes, até no segundo livro dos reis, aparecem conflitos entre Israel e Síria. Sempre há um conflito entre essas duas nações. E o Naamã é comandante desse exército, comandante do exército sírio. Se os irmãos se lembrarem, inclusive, Acabe morreu num embate contra os sírios. Então é um povo que sempre estava dando dor de cabeça para Israel. Agora, o que a gente percebe aqui no texto é um detalhezinho interessante. Mostra aqui que Naamã foi um instrumento de Deus. E Deus usou Naamã para quê? Olha aí para o texto, olha para o versículo 1. Para que Deus usou Naamã como instrumento? Para o quê? Mas os sírios, os arameus, os sírios não são inimigos de Israel? Então quer dizer que Deus usou um indivíduo chamado Naamã para dar vitória aos inimigos de Israel, é isso? Mas Deus não deveria jogar do lado de Israel? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser Deus fazendo com que Israel ganhasse a vitória em vez dos sírios, né? O que está rolando aqui, né? Bom, o texto realmente fala que por meio desse homem específico chamado Natã, Deus deu vitória à Síria, deu vitória aos inimigos de Israel. E o que a gente aprende logo de início, então, com essa instrumentalidade aqui? A gente aprende, e para o autor do livro dos Reis isso é muito claro, que Deus tem soberania sobre todo mundo. A soberania de Deus, o exercício da soberania de Deus, não se limita aos limites de Israel. Era muito comum na antiguidade se pensar em deuses territoriais. Então o Deus dos Moabitas cuida da região de Moab, o Deus dos sírios cuida da região da Síria, o Deus de Israel, que é Javé, cuida dos limites de Israel. Mas para o autor de Reis isso é uma grande besteira, isso não tem fundamento nenhum. Para o autor de Reis, Deus é soberano sobre todas as nações, Deus é soberano sobre toda a terra, e inclusive ele levanta instrumentos seus em outras nações para que essas pessoas coordenem o exército e tenham vitória sobre o seu próprio povo, sobre o povo de Israel.
A gente percebe aqui essa soberania absoluta de Deus sobre todas as nações. Se os irmãos voltarem para 1 Reis capítulo 19, os irmãos verão que essa soberania já tinha sido demonstrada de modo claro nos dias de Elias, quando Deus fala para Elias a respeito do rei que o Senhor tinha escolhido para a Síria. Olha só, 1 Reis 19:15. Então aqui é o episódio em que Elias está no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Aí Deus falou: olha, o seu ministério vai continuar depois de você. O meu trabalho continua depois de você. E dentre vários indivíduos que Deus lista aí, que dariam sequência ao trabalho de Elias, veja o que diz aí o versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Aí a gente vê depois, na sequência aí do texto, que o ministério de Elias e Eliseu se desenvolve com base nessas direções que Deus dá. É Deus quem escolheu, é Deus quem selecionou a quem seria o rei da Síria. Ou seja, fora dos limites de Israel. Deus é soberano sobre as nações. E quando nós vemos os embates entre a Síria e Israel, no livro dos Reis, a gente percebe que Deus está cumprindo aquilo que ele já havia determinado em Deuteronômio 28. Lá em Deuteronômio 28, nós lemos na parte das maldições, caso eles não cumprissem a aliança mosaica, que se eles se curvassem aos ídolos, se eles abandonassem o Senhor, Deus enviaria outros povos para puni-los. E nós vemos que a Síria foi um desses instrumentos. Deus usou a Síria para punir a idolatria, a rebeldia, a desobediência de Israel, exatamente como tinha sido predito em Deuteronômio 28. Depois os irmãos podem ler o capítulo lá em casa, porque é uma lista bem longa de maldições, caso o povo não obedecesse. E realmente isso acontece. Se os irmãos olharem em 2 Reis 13, olha só, a gente acabou de ler sobre Azael, né? Olha só em 2 Reis 13 como isso acontece, olha só. Veja observe essa instrumentalidade. Olha como essa instrumentalidade funciona. 2 Reis 13:3. Olha só. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Deus não apenas escolhe os reis da Síria, como ele levanta a Síria para bater em Israel, para disciplinar Israel. Então a gente vê aqui, nesse detalhe aqui do texto, que o autor de Reis trata com uma naturalidade muito grande. Ele fala: olha, Naamã foi usado por Deus para bater em Israel. Para o autor de Reis isso é normal, isso não causa nenhum espanto, essa soberania absoluta de Deus. E de fato, quando nós olhamos para o ensino bíblico como um todo, a gente vê que isso não se limita ao entendimento do autor de Reis. Se os irmãos olharem, por exemplo, Daniel, capítulo 2, os irmãos verão isso também. Permitam-me bater nessa tecla, porque daqui a pouco eu vou fazer uma justificativa. Por que nós precisamos bater nessa tecla? Acompanhe aí comigo Daniel, capítulo 2. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, porque nós veremos que o meio evangélico não acredita nisso hoje. O meio evangélico não crê mais numa soberania completa de Deus. O meio evangélico abandonou isso. Mas a gente tem que ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então olha, por exemplo, Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21, olha só. Disse Daniel 2:20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Para Daniel, quem é que controla a política das nações? Deus. É ele que tira e ele que põe os reis ali. Quando nós olhamos para essa verdade, as conclusões delas podem nos assustar um pouco. Porque se Deus controla a política das nações, se Deus é quem levanta reis, presidentes, chanceleres, se Deus é quem faz isso, então quem foi que designou Hitler na Alemanha? Quem? É uma verdade, uma conclusão bíblica. Mas é algo fácil da gente digerir?
Não é. Quem foi que colocou Mao Tse-tung na China? Deus. Quem foi que colocou o Lula no Brasil? Deus. Não foi o diabo. Foi Deus que colocou o Lula aí no Brasil. O diabo não tem poder para levantar reis e colocar de acordo com a vontade dele. Deus é soberano, o diabo não. Quem vai colocar Dilma no Brasil? Foi o PT, né? Foi Deus. Deus fez isso. E essas conclusões nos assustam, porque a gente fica, peraí, então quer dizer que as guerras mundiais que aconteceram, tudo isso saiu da caneta de Deus? Tudo isso veio da soberania de Deus, é fruto da soberania de Deus? Os conflitos mundiais, os conflitos sangrentos ao longo da história, tudo isso estava sob o controle de Deus? Ele que é o soberano? Resposta, sim. Isso torna Deus mau? Não, isso não torna Deus mau. Aí você fala, tá, mas como que é isso então? Deus levanta Hitler e ele não é o culpado por aquele extermínio, o culpado moral por aquele extermínio? Deus não é alguém reprovável pelo que aconteceu ali? Não. Como nós alinhamos essas duas coisas? Nós não sabemos. A Bíblia não alinha. Nós sabemos que Deus continua sendo sábio, justo, bom, mas Ele também é soberano. E quando Ele levanta os reis como esses homens que nós mencionamos aqui, direciona a história dessa forma que nós mencionamos aqui, Ele continua sendo sábio, justo e bom. Nós não podemos aplicar a Deus as nossas avaliações morais. Nós olhamos para a nossa realidade, nós avaliamos aquilo que é bom, aquilo que é mal, nós julgamos isso, mas Deus, evidentemente, tem padrões que fogem do nosso entendimento. O modo como Ele administra a história foge, vai além da nossa compreensão. Nós vemos no próprio texto bíblico Deus levantando pessoas até más, povos maus, para trazer juízo contra Israel. Por exemplo, vejam Romanos 9, vamos identificar aí esses povos, essas pessoas que Deus levantou. Deus controla as nações e as utiliza como instrumentos para cumprir a sua vontade. Isso não torna Deus mau, não torna Deus injusto. Ele continua sendo Deus com seus atributos de perfeição moral, com sua santidade. Mas nós vemos aqui que Ele é o soberano absoluto sobre a história. Isso envolve todos os conflitos, questões que nós vemos aí, que nos assustam. É uma conclusão difícil de aceitar, mas que a gente tem que aceitar. A Bíblia não pede a nossa opinião, ela só apresenta o fato. E o autor de Reis lida com isso com muita naturalidade. Olha só Romanos 9,17. Vamos ver aí quem é que foi levantado por Deus para cumprir o seu propósito instrumental. Romanos 9,17, olha só. Porque a Escritura diz a Faraó. Faraó era rei de onde? Egito, né? Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O texto fala aqui que Deus levantou Faraó para quê? Qual o propósito? Faraó foi um instrumento para quê? Para que ele foi usado? Olha aí o que o texto diz: para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Como foi que Deus mostrou o seu poder por meio de Faraó? Como? As pragas do Egito. Mas durante as pragas Deus fez algo dentro do Faraó. O que Deus fez dentro do Faraó? Endureceu o coração dele. Inclusive Provérbios fala, né, que o coração do rei é como está nas mãos do Senhor, e ele inclina do jeito que quer. O coração do Faraó é um exemplo disso. Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e eu vou endurecer o coração do Faraó. Mas Deus é injusto. O texto fala: Ele tem misericórdia de quem quer e Ele endurece o coração de quem quer. Ele é soberano. Isso é soberania. Qualquer coisa menor que isso não é soberania. Não é o que a gente vê o pessoal falando aí no meio evangélico. Daqui a pouco a gente chega no meio evangélico. Vamos primeiro para a parte boa, depois a gente vê o exemplo ruim, né? Primeiro a gente vê o verdadeiro, para depois ver o falso, né? É assim que a gente trabalha. Então, a gente já viu aí que Deus endureceu o coração do Faraó, mostrou o seu poder, isso foi anunciado entre as nações. Deus usou os egípcios e o Faraó para isso. Se os irmãos olharem Isaías 10, os irmãos verão outra nação que foi levantada e usada por Deus como instrumento da sua ira, dos seus propósitos. Isaías capítulo 10. Veja só aí os versículos 5 e 6.
Isaías 10. Isaías 10, 5, olha só. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Quem Deus levanta aqui para punir Israel? A Assíria. Nós conhecemos a maldade assíria e a rejeição que o povo de Israel tinha da Assíria por conta de um personagem, de um profeta bíblico, que foi Jonas. Jonas não gostava dos assírios. Se você fosse judeu, você também não ia gostar deles, porque os assírios eram conhecidos por sua maldade. Os assírios eram um povo cruel, e Deus fala aqui, cetro da minha ira, eu vou levantá-los para trazer juízo sobre vocês. Vocês estão em iniquidade, em idolatria, ímpios. Eu vou levantar a Síria para bater em vocês, para disciplinar vocês. E depois, a própria Assíria é punida por Deus. Olha em Isaías 10, olha o versículo 12 aí. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos, meti a mão nas riquezas dos povos como ao ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Ou seja, o texto está falando, eles são só instrumentos. O que esse cara está achando que ele é? Ele vai pegar um pedaço de pau, se levantando contra o possuidor, quem está usando o pedaço de pau. Você é um instrumento, e por conta da sua rebeldia, do seu orgulho, você será punido também. Então vejam, Deus usou a Síria e depois Deus puniu a Síria. Ele levanta os reis e ele derruba os reis. Ele é soberano. Outro povo, Babilônia. Olha só em Jeremias 25. Os irmãos estão acompanhando? Está ficando claro? Não é fácil de engolir, mas a gente precisa engolir. Não tem jeito. É o que a Bíblia diz. A gente pode pegar a Bíblia do bebê, ler a Bíblia do bebê, pintar desenho, jardim secreto lá, aí é legal. Mas tem partes da Bíblia que não são coloridinhas assim. Tem parte da Bíblia que dá um nó na nossa garganta. E é assim mesmo, não tem jeito. Olha aí Jeremias 25, 8. Agora falando da Babilônia, já vimos os egípcios, já vimos os assírios, olha agora a Babilônia. São os impérios do mundo antigo, os impérios do mundo oriental ali, a do Oriente Médio Antigo, o OMA, o pessoal chama, Oriente Médio Antigo. Toda aquela região ali, a gente está vendo os impérios aqui que Deus levantou e derrubou, e com isso puniu Israel, disciplinou Israel. Olha Jeremias 25, 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, e a de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Deus levantou a Babilônia, levantou Nabucodonosor e falou: eu vou trazer disciplina contra vocês. Mas isso é muito forte, é muito pesado. Deus está disciplinando o seu povo e levantando outros povos para isso. Se os irmãos olharem o versículo 12, os irmãos verão que de novo a Babilônia também foi punida pela arrogância, pelo orgulho dela. Olha só, versículo 12.
A gente diz até o 11, não é uma sequência agora. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Deus levantou os assírios, puniu os assírios. Deus levantou os babilônios, disciplinou, puniu os babilônios também. Inclusive Deus puniu o próprio Nabucodonosor. Deus levantou e puniu Nabucodonosor. Olha aí em Jeremias 27. Permitam-me bater nessa tecla, porque, como veremos daqui a pouco, o meio evangélico nem lembra mais disso. O meio evangélico nem sabe mais disso. Para o meio evangélico, esse não é o nosso Deus. O meio evangélico não é assim. Mas o Deus bíblico é assim. Olha o governo de Nabucodonosor vindo das mãos de Deus. Olha só, Jeremias 27, 4. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Então, dado Nabucodonosor aqui. E depois, quando você vai para o livro de Daniel, você vê que Deus pune Nabucodonosor. Olha lá, Daniel 4. É um versículo que se repete várias vezes, mas a gente só vai ler um. Daniel 4, parece no 4, 17, 25, 32, 5, 21, mas olha o que diz aí o 4, 17, quando fala da punição a Nabucodonosor, né? Olha aí Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes. Me perdi. Aqui. Por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. E esse texto se repete pelo menos mais 4 vezes, falando: Nabucodonosor não tem motivo de orgulho nenhum, sou eu que dou o poder a ele, e eu que tiro o poder dele. Egito, Assíria, Babilônia, e tem a Pérsia também, os medo-persas. Se os irmãos olharem em Isaías 44, os irmãos verão isso também. Olha aí Isaías 44. Você não ouve mais pregações no meio evangélico sobre esses textos aqui. É só sobre multiplicar o azeite na botija, é só sobre derrubar o inimigo, essas besteiras assim que o pessoal torna besteira, né? Verdades que o pessoal distorce e torna besteiras. Agora, da soberania de Deus, você não vê mais nenhuma igreja pregando hoje em dia, poucas igrejas pregando isso, mas é o que a Bíblia fala à saciedade. Olha só, Isaías 44, versículo 26, olha só. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol, e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Esse último versículo aqui, a gente dá uma balada, né? Opa, peraí. Cria a luz e cria as trevas. Agora notem, esse texto não fala que Deus cria o mal moral, tá bom? Não é que Deus é injusto, cria o mal moral, não é isso. Quando aqui fala de mal, a gente tem que entender o contraste. Ele está fazendo um contraste entre paz e guerra. Então mal aqui são os conflitos. É o mal como tragédia. É isso que está falando aqui. Deus envia a paz e Deus envia a tragédia, a guerra, o conflito. Esse é o nosso Deus. Ele que controla as nações para que tenhamos paz. Ele que controla as nações para que entre em guerra. Ele que faz tudo isso. Esse é o Deus bíblico. É o Deus que nós vemos no meio evangélico hoje? Não. Não é. Eu trouxe uma tirinha para ilustrar isso daí. Pode colocar, por favor, aqui. Obrigado. Essa tirinha, ela expressa de modo muito gráfico, de modo muito didático, o entendimento do teísmo aberto. O teísmo aberto é uma corrente teológica que é difundida por vários pastores contemporâneos. Eles falam que não, mas na prática é. Um desses pastores é o pastor Ed Renekiewicz, que foi recentemente expulso da ordem dos pastores batistas e tal. Finalmente, depois de tanta coisa errada que ele falou, finalmente o pessoal falou: agora não dá mais, né, galera? Agora a gente tem que fazer alguma coisa. Demorou muito. E o Ed Renekiewicz, ele é, ainda que negue, ele é um defensor ferrenho do teísmo aberto. Ele fala que não, mas ele é. Ele pode não adotar o nome, mas a teologia dele é assim. E o teísmo aberto defende que Deus não tem esse grau de soberania que nós acabamos de ler aqui. Deus não sabe do futuro, o futuro está em aberto, Deus vai interagindo com a sua criação ali, e as coisas vão acontecendo, e Deus não é soberano ao ponto de controlar o que acontece. Deus não controla as tragédias, Deus não controla as nações. O que Deus pode fazer no máximo é se compadecer da gente. Então a gente passa por uma tragédia e Deus fala: poxa, eu não queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse diferente. Uma pena isso, uma pena, mas eu não pude fazer nada. E no ano passado aconteceram várias tragédias aí. Acho que mais ou menos em novembro, esse pastor aí, Renekiewicz, postou essa tirinha. Que notem, essa tirinha é nas palavras no post, isso é do Instagram dele. Você vê ali, Renekiewicz, ele até, como é que fala? Ele é verificado, né? Os jovens sabem que para uma conta ser verificada, ele tem que ter uma influência considerável aí no meio digital, né? E essa tirinha, de acordo com o texto dele, é da Laerte. Sabe aquele cartunista chamado Laerte? Não sei se vocês sabem, mas ele virou belo, ela, sei lá o que aconteceu ali. Mas agora é a Laerte, não é mais o Laerte. E esse pastor fez questão de colocar assim: então vem a Laerte e diz isso daí. Olha o nível de comprometimento ideológico desse pastor. Mas vamos à tirinha. Críticas à ideologia de gênero, essas coisas a gente pode fazer em outro momento. Aqui agora é um teísmo aberto. Olha só a tirinha. A mocinha fala ali: por que isso aconteceu? Por quê? E aí você sabe que é Deus ali, porque tem um triângulo na cabeça, né? Os raiozinhos saindo ali. E aí Deus fala: não sei. Não sei. Por que isso aconteceu? Não sei. Ela fala: não dava para o Senhor ter impedido? Ele fala: não. Se não posso contar com o poder da sua mão, com o que posso contar? Com o ombro. E aí Deus vai lá e abraça ele. E aí? Esse Deus aí é o Deus que levanta os assírios, os babilônios, os persas, Nabucodonosor, Ciro. É o Deus que levanta e derruba todas as nações. Esse Deus é o Deus bíblico? Agora, o meio evangélico tem adorado a qual Deus? Esse ou esse? O Deus bíblico ou o Deus da Laerte? Foi um incrédulo que fez essa tirinha. E um pastor batista republicou.
Qual Deus o meio evangélico tem adorado? O Deus da Laerte ou o Deus do autor de Reis, que levanta na mão para bater em Israel? Qual? O Deus da Laerte. Deus da Laerte. É um Deus que não é soberano. Um Deus que o máximo que ele pode fazer é se compadecer de nós e nos consolar. Irmãos, eu não adoro esse Deus. Não é esse Deus que nós ensinamos aqui. O Deus que nós ensinamos é um Deus que não tem nada a ver com isso daqui. Nada. É um Deus que é o oposto disso. Esse Deus é um pobre coitado. Esse Deus com D minúsculo é um pobre coitado. É um homem frustrado nos seus planos, que não tem poder para nada, que não é soberano coisa nenhuma, e que o máximo que ele pode fazer é chorar junto com a gente. Esse não é o Deus de Israel. Esse não é Javé. A compreensão correta a respeito do Deus bíblico, de acordo com esses vários textos, não são muitos textos, não é possível que um homem como esse, um pastor como esse, olhe para esses textos e rejeite uma verdade tão clara. Não tem como entender uma coisa dessa. É uma cegueira espiritual, não dá, não é possível isso. O texto fala, eu levanto, eu derrubo, eu disciplino, eu faço a guerra, eu faço a paz. Deus é soberano, mas vai lá um homem como esse, que influencia milhões de pessoas, é o papa de milhões de evangélicos, e fala, não, esse é o nosso Deus. Não é. A compreensão correta do Deus bíblico tem 3 efeitos em nós. Eu listei aqui pelo menos 3 efeitos. Adotar a compreensão bíblica de quem é Deus, da sua soberania, tem pelo menos 3 efeitos em nós. Primeiro, temor, envolvendo sujeição e reverência. Por quê? Você teme esse Deus? Sim, você tem temor desse Deus? Você precisa ter reverência a esse Deus? Você precisa se sujeitar a esse Deus? Se nem os animais se sujeitam a Ele, se nem o clima se sujeita a Ele, se nem a criação se sujeita a Ele, por que eu me sujeitaria a Ele? Por que eu teria temor dele? Não faz sentido isso. Agora, o Deus bíblico eu tenho que temer. O Deus bíblico eu tenho. Eu temo e tremo diante do Deus bíblico. Quando nós vemos esse controle soberano absoluto de Deus, isso nos traz temor, sujeição, reverência, porque a gente percebe que todos os poderosos do mundo são instrumentos nas mãos de Deus. Todos os poderosos do mundo. Trump, Bolsonaro, Putin, Merkel, todos os líderes, por mais poderosos que sejam, seja na esfera pública, seja nos grandes conglomerados empresariais, todos os homens são instrumentos de Deus para cumprir os propósitos soberanos dele. E esses homens não são inocentados pela maldade que eles cometem. Deus usa esses homens, mas Deus pune esses homens pela maldade deles também. E então nós nos lembramos do que Paulo fala lá em Romanos 9. Diante dessa realidade, Paulo fala, então peraí, se Deus é quem elege, escolhe, então qual que é a culpa do homem? Paulo fala, quem é você, ó homem, para discutir isso com Deus? Então isso coloca a gente no nosso devido lugar, num lugar que nós nunca podemos sair. Deus é o soberano, não ele. Eu não posso questionar a Deus em seus propósitos soberanos. Ele usa os instrumentos do jeito que ele quiser. Toda a criação é um instrumento dele, ele usa do jeito que ele quiser. Ele continua sendo sábio, justo e bom. E eu não posso questioná-lo, eu não estou em papel, em posição de questioná-lo. Então a soberania de Deus, a nossa responsabilidade nisso, ainda assim, essa realidade nos coloca numa posição de humildade, de temor, de sujeição. Eu obedeço a esse Deus, porque eu o temo. Outro efeito que essa verdade causa em nós é a confiança. Confiança, porque se Deus controla todas as nações, eu sei que toda a história do mundo está sob o rígido controle de Deus. Esse ano tem eleição. Qual é o nosso medo? Pelo menos deveria ser o nosso medo. Qual é o nosso medo esse ano aqui na eleição? Não é o cabo da Ciolo virar presidente. Isso aí nem deve acontecer uma coisa dessa. Seria inusitado, mas qual que é o nosso medo? É quem chegar no Palácio do Planalto? Quem? O Lula. Nosso medo é o Lula. E nós como crentes, nós não nos engajamos politicamente, mas nós expressamos as nossas inseguranças e o nosso medo. Nós não queremos que esse homem chegue lá, e com isso necessariamente não estou fazendo campanha para um ou para outro. Eu só estou falando que nós como crentes temos medo dos resultados da eleição desse ano. Nós temos. Eu estou aflito com as eleições desse ano. Os irmãos não estão? Eu estou aflito.
não só por causa de questões econômicas, mas por questões morais, por questões do dia a dia. Nós ficamos aflitos com isso. Agora, se Lula, Bolsonaro, Cabo Daciolo, Ciro Gomes, Marina Silva, daqui a pouco ela sai de novo da caverna, volta aí para concorrer à eleição, né? Qualquer uma dessas pessoas, chegando ao Palácio do Planalto, eu tenho segurança. Por que eu tenho segurança? Quem colocou aquela pessoa lá? O controle fugiu das mãos dele em algum momento? Quando Isaías tem aquela visão gloriosa de Deus, em Isaías capítulo 6, o texto começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ainda que o trono dos homens esteja vazio, o trono celeste nunca está vazio. Ainda que o trono daqui esteja em caos, o trono celeste sempre está alto e sublime, sempre. Nós temos visto os conflitos lá na região da Ucrânia, da Rússia. Isso preocupa, não só quem mora ali, mas preocupa a Europa como um todo. Tanto que a OTAN está entrando lá, enfim, todas as políticas envolvidas nisso aí também, os efeitos militares disso. Agora, quem que controla os conflitos das nações? Quem é que determina os limites das nações? Onde é Rússia, onde é Ucrânia? Quem é que determina, como dono do coração, para qual lado o Putin vai? Se ele vai atacar ou se ele vai recuar? Quem determina isso? Deus. Então isso nos dá segurança. Ainda que nós passemos por situações de difícil convivência, né? Crises, ainda que nós passemos por tudo isso, nós sabemos que Deus continua sendo soberano. Bem diferente desse Deus aqui. Esse Deus não me dá confiança nenhuma. Você confia nesse Deus aí? Você confia? Você confia e fala assim: olha, você pode por favor cuidar dessa garrafa de água para mim? Você confia dar essa garrafa de água para esse Deus aí? Não, ele vai quebrar a garrafa e vai falar: você só podia ter feito nada. Não, quebrei. Não é esse Deus bíblico. E o último efeito aí que essa compreensão correta da ação de Deus, da sua soberania, nos traz é a esperança. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que Deus é soberano da história, Ele controla as nações, é verdade, mas nós aguardamos ansiosamente o dia em que nós veremos isso de modo pessoal, por assim dizer, e que nós viajaremos à capital do mundo, que será Jerusalém, e lá nós veremos um rei reinando com cetro de ferro, e as nações que não se sujeitarem a ele vão ser disciplinadas, e no mundo vai haver paz. No mundo vai haver tudo o que nós não vemos hoje. Por quê? Porque o Deus soberano, que sempre reinou no mundo, sempre comandou todas as nações, um dia, Ele, em Jesus Cristo, reinará pessoalmente este mundo. Pessoalmente. Ele será o Rei soberano, pessoalmente lá em Jerusalém. E essa é a nossa esperança. Esse Deus, um dia, vai exercer algum tipo de reino como esse, com cetro de ferro, punindo as nações que não adoraram. Vai fazer isso? Então nós temos que rejeitar isso, rejeitar isso. Infelizmente é isso que o meio evangélico tem defendido, é isso que o meio evangélico tem comprado, num discurso ideológico, num discurso sentimentalista, e a Bíblia atropela tudo isso. A Bíblia olha para isso e fala: isso não tem nada a ver com Deus. E aí? Pesada essa parte? Difícil da gente lidar. Eu estou com alguns, estão com um olho desse tamanho, assustados. E aí? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Que não seja em apoio a tirinha, por favor. E aí? Os irmãos veem pessoas defendendo isso? No meio comum? A nível comum? Júlio, conhece pessoas que defendem isso? Bate por favor, Júlio, no segundo. Olha só. Olha só. Não existe. O Deus bíblico não existe. O Júlio está evangelizando uma mulher, falando do Deus Salvador, do Deus soberano, e falando: não tem jeito. Se nós tiramos a soberania de Deus, o controle das nações que Ele tem sobre tudo, a nossa salvação fica de pé? Por que não? Quem foi que levantou Herodes, Pilatos,
Nas palavras do próprio Jesus, quem foi que deu autoridade para Pilatos? Nenhuma autoridade você teria se não te fosse dada do alto. Se você tira a soberania de Deus das nações, o avanço do Evangelho seria como foi? Não teria Império Romano, talvez. Deus não teria levantado os romanos para, com as suas estradas, fomentar ali a disseminação do Evangelho. Se Deus não fosse soberano sobre as nações, nós teríamos o avanço do Evangelho na Europa? Não, porque a gente vê no livro de Atos Deus dirigindo por meio do Espírito Santo os esforços missionários para onde Ele queria. Se Deus não fosse soberano sobre as nações, nós teríamos hoje, aqui, século 21, dia 20 de fevereiro de 2022, às 10 horas e 55 minutos, nós estaríamos aqui cultuando a Deus a partir de uma obra feita pelo nosso Salvador lá do outro lado do mundo. Se não fosse a soberania de Deus em fazer com que a reforma protestante viesse à tona, que missionários fossem enviados além das fronteiras do próprio país, se tudo isso não acontecesse, a gente ainda estaria adorando Tupã, estaria lá, adorando o sol, a lua. Então a soberania de Deus sobre as nações é essencial em todos os seus níveis, seja no nível universal, do controle que Ele tem sobre tudo, seja no nível pessoal. Isso não é algo distante, é algo próximo de Deus. E o autor do livro dos Reis lida com isso com muita naturalidade. Ele fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Então nós gastamos aí 40 minutos falando de um versículo. E a gente tem 18 ainda para caminhar. Então a gente não vai terminar esse texto hoje, né? Mas eu quero só destacar aqui um último detalhezinho para os irmãos, antes de nós terminarmos. Se os irmãos olharem aí o texto, os irmãos repararão que tem uma espécie de disco arranhado. Tem uma espécie de balde de água fria aí em Naamã. Porque olha só como Naamã é descrito. Acompanha a tônica da coisa, a crescente da coisa. Olha só, eu vou ler de novo o versículo e aí os irmãos vão ver o disco arranhado, certo? Olha só. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Balde de água fria. Ele era tudo isso, mas era leproso. Ou seja, ele tinha muita coisa. Ele era realmente alguém assim de destaque absoluto ali. Ele era alguém reconhecido pelo rei, pela nação, tudo. Mas ele tinha um problema. E naqueles dias isso era um problema sério. Ele tinha lepra. Quando o texto fala aqui da lepra de Naamã, a gente tem que ter cuidado para não imprimir no texto alguns conceitos da medicina moderna, tá? A palavra usada para lepra na Bíblia, a lepra bíblica, ela não se limita ao que a gente conhece por hanseníase. O nome da lepra hoje, nós conhecemos por lepra, é hanseníase. Ela traz umas manchas no corpo, ela vai fazendo com que a pele vá ficando morta, né? A pele vá apodrecendo, vá morrendo. Então é isso que nós chamamos de hanseníase. Mas nos tempos bíblicos, a medicina não era como é hoje. Então quando o texto bíblico fala sobre lepra, ela não se limita à hanseníase. A palavra lepra, ela abrange um leque de doenças de pele maior. A gente precisa ter isso em mente. Nós não sabemos exatamente qual era a doença que Naamã tinha. A palavra geral usada na Bíblia é lepra, mas não precisa ser hanseníase propriamente dito. Poderia ser outras, não necessariamente de Naamã, né? Mas outras doenças de pele que envolviam inchaço, lesão, ferida purulenta, crosta, mancha. Hoje algumas doenças de pele têm outros nomes, por exemplo, psoríase, doença de pele, eczema, essa que eu não conheço. Eczema, ok? Acne, ok? Vitiligo, dermatite seborreica, infecção por fungo, tudo isso pode entrar na palavra bíblica lepra, mas eram coisas de pele, eram coisas que apareciam aí.
Inclusive, às vezes, o texto bíblico usa essa expressão para se referir até mofo, que podia ficar nas coisas. Então, uma roupa, um tecido com algum tipo de mofo entrava no mesmo trato que a pessoa com lepra. Então é algo bem abrangente. Nós não sabemos exatamente o que Naamã tinha aqui, mas nós sabemos que era uma doença de pele, e naqueles dias uma doença de pele era algo considerável, era algo sério, né? Se os irmãos olharem Levítico 13 e 14, não precisam abrir agora porque são capítulos longos, mas se os irmãos olharem depois em casa Levítico 13 e 14, os irmãos verão que no trato que Israel tinha com a lepra, havia um rigor muito grande. O povo tinha que ser muito cuidadoso com doenças de pele. Então, se alguém tinha alguma mancha, alguma coisa assim, ele tinha que se apresentar para o sacerdote avaliava, deixava a pessoa separada por um tempo, isolada por um tempo. Se a casa tinha algumas manchas que poderiam ser algum tipo de mofo, fungo, alguma coisa do tipo, a casa tinha que ficar isolada, tinha que tirar tudo da casa, e aí você tinha que fazer uma reforma ali, tirar o bloco, botar bloco novo, se não resolvesse, demolir a casa, objetos com coisas assim tinham que ser quebrados. Então Israel era muito rigoroso com doenças de pele, coisas do tipo. Por quê? É claro que existe uma questão sanitária, evidente. Doenças como essa podem se espalhar. Naqueles dias, o convívio não era como nós temos hoje. Eles estavam ali em outras circunstâncias sanitárias. Então, doenças de pele podiam se espalhar rapidamente. Então, tem uma questão sanitária. Mas, principalmente, em Levítico, nós percebemos o cuidado que Deus tem em, de forma didática, mostrar ao povo que ele deveria se afastar de tudo aquilo que era sujo, tudo aquilo que era impuro, tudo aquilo que não era compatível com o caráter santo de Deus. Então a lepra, aí nessas expressões aqui, era uma doença que era tratada com muita rigor, era tratada com um rigor bem rígido, para não só proteger o povo sanitariamente, mas para colocar na cabeça do povo: Deus é santo e vocês não podem flertar com o pecado, com aquilo que é impuro. Aí nada mais visual do que uma doença de pele, algo nojento às vezes, algo que tornava a pessoa cerimonialmente impura. Então nós não temos tempo para expor aqui Levítico. Geralmente as pessoas pulam Levítico na leitura bíblica. Levítico, Números, você lê com ventilador, né? Você abre a Bíblia lá, liga o ventilador e vai lendo, mas Levítico tem esse objetivo, é mostrar para se relacionar com Deus de Israel. O povo tem que ser santo, porque Deus é santo. E a lepra era uma ilustração bem didática disso daí. Por isso que era tratada radicalmente. Então o Naamã tinha essa doença aí. Aí é curioso observar que os sírios lidavam com a lepra de um jeito diferente. Enquanto o povo de Israel tinha um tratamento bem rígido, ao ponto da pessoa ficar excluída até, o Naamã tinha uma posição elevada. Apesar de ser leproso, ele continuava assessorando o rei, cuidando do exército do rei. Então mostra uma diferença bem grande no trato dessa doença, tanto em Israel e na Síria. E nós vamos parar por aqui hoje. Nós não vamos mais adiante porque eu quero, depois, a partir do versículo 2, dar uma outra ênfase para os irmãos. Porque no versículo 2, nós temos a introdução de uma outra personagem anônima, que é uma daquelas personagens, uma daquelas pessoas que não se curvou à idolatria, mas ela era anônima, desconhecida. Ela é levada para o convívio de Naamã, serve a esposa de Naamã, e ela conhece o Deus de Israel, e ela fala do Deus de Israel para a esposa de Naamã. E é em Eli que então a história é desencadeada, como a gente vai ver na próxima semana. Então nós vamos parar por aqui no versículo 1, certo? Ok, então agora nós vamos digerir isso tudo que aprendemos no almoço. É bom você tomar um eno, um engove, estomazil, porque a gente tem essas verdades densas para digerir, mas são as verdades bíblicas, da soberania de Deus. E isso, eu mencionei tudo que os efeitos daquilo nos trazem, mas como eu mencionei por último, a soberania de Deus é o que mostra que a nossa salvação é uma salvação segura. Eu não confio em nenhum outro rei, eu não confio em nenhuma outra circunstância, eu não confio em nada além de Deus. Eu confio absolutamente e exclusivamente nele. É Ele que me salva, é Ele que enviou seu Filho para morrer pelos meus
pecados. É Ele que diz que a salvação oferecida em Jesus é uma salvação verdadeira e a única salvação, o único caminho, a verdade e a vida. Então eu não confio em outras coisas, eu confio somente nele. E se Ele é soberano, Ele garante, Ele tem poder para garantir isso para mim. Então, se você está aqui, você não é crente, você não crê nesse Deus soberano, mas você crê em ideologias, em você mesmo, você... É um alarme mesmo, você não pode fazer isso. Você não pode confiar em você mesmo. Você tem que confiar no Deus soberano, porque Ele é quem controla tudo e garante a nossa salvação. Nós não conseguimos controlar nem mesmo a nossa vida, nem a vida do seu cachorrinho você controla. Você fala para ele fazer uma coisa, ele faz o contrário, porque nós não somos soberanos sobre nada. Nosso Deus é soberano e a salvação é garantida por meio da soberania